Olá pessoal, se vocês chegaram diretamente nesse vídeo, eu estou gravando uma sequência de conteúdos sobre troubleshooting em HPLC, ou seja, resolução de problemas em técnicas cromatográficas, e lógico, e também temas relacionados a isso. Se vocês quiserem seguir esse material desde o primeiro vídeo, eu deixarei aqui na descrição do vídeo no YouTube a playlist, então contendo a sequência na ordem de produção desses vídeos. Esse vídeo ele trata, vou começar a discutir alguns problemas com o formato dos picos cromatográficos e essa sequência de vídeos agora falando sobre problema com os picos cromatográficos, várias causas de problemas e como lidar com elas, esses assuntos estão descritos de uma maneira bem mais extensa, com bastante informação, em uma sequência de artigos publicada na revista Ciência Cromatográfica, em português. Então, quem tiver interesse para mais detalhes sobre isso, acessem esse periódico, essa revista. Esse que está aí na tela, vou colocar em um formato maior para vocês. Esse que aparece aí na tela, ele é o primeiro artigo dessa série que fala sobre problemas com o formato dos picos em cromatografia líquida. E a primeira parte tem uma sequência, se não me falha a memória, de 4 partes, em que eu sigo uma sequência falando de vários desses problemas aqui. Eles são listados aqui 10 pontos diferentes que podem ser separados, ou que eu separei para discutir esse assunto. Eu pretendo deixar o link desse artigo na versão mais recente dele no site da revista, disponibilizado também nas descrições. Caso vocês achem interessante serem notificados sobre esse tipo de material, sobre esse tipo de informação, aproveitem para se inscrever no canal. Eu não sou um youtuber profissional, mas eu tenho me dedicado a colocar esse material que eu estou produzindo com finalidade de ensino dentro do Instituto de Química da USP de São Carlos. E eu achei, por que não, interessante compartilhar esse material também com um público mais abrangente. Então, se tiver interesse em continuar recebendo notificações sobre novos materiais que eu postar sobre isso, faça inscrição no canal. Se gostarem do conteúdo, dizem que se der o like ele chega para mais gente, não sei se é verdade. Também compartilhem com pessoas que possam se interessar pelo assunto. Sem mais delongas, vamos entrar nos 3 pontos que eu mencionei aqui, né, que eu coloquei no título do vídeo. Problemas com coluna defeituosa, problemas com solvente inadequado para a amostra e problemas com sobrecarga da coluna. Então, vou tratar especificamente dessas 3 situações. Primeiro, o que é um pico problemático? Se vocês olharem nessa imagem aí, talvez o pico A, o pico B, vocês não vejam grandes problemas. Se eu reparar com bastante atenção no B, dá para perceber que ele começa a ter um pouco de assimetria na parte final do pico cromatográfico. Então, um cromatograma, para quem não estiver familiarizado, ele se inicia da esquerda, colocando aqui no vídeo, da esquerda para a direita, né? A tempos maiores. E aí, nesse caso, o pico B ele começa a ter uma pequena simetria no formato de cauda, ou seja, uma simetria depois do tempo médio do pico, que é o topo do pico. O pico D ele é um pico claramente saturado, ele tem o topo achatado. O pico C ele tem uma cauda muito mais extensa,
O E tem uma simetria ao contrário do C e ao contrário do B. Ele tem uma simetria frontal, em inglês eles chamam isso de fronting. O pico B e C ele estaria com tailing, pigtailing, um pico com cauda. Em inglês o pessoal diz que o pico E ele ele é um fronting, ele é um peak fronting. O pico cromatográfico ele está apresentando uma simetria frontal, ou seja, no início do pico. E o conjunto de picos ali representado pelo F, eles têm ombro. Inclusive em inglês eles usam a palavra shoulder mesmo. Ok, então esses são alguns exemplos de picos anômalos que podem aparecer e vamos discutir ao longo dessa sequência alguns causadores desses problemas. Vejam que se a simetria ela é pequena, ela praticamente não atrapalha o formato do pico. O pico A ele está perfeitamente simétrico. Se nós olharmos aí na legenda da figura, ele mostra que o fator de assimetria é 1. Na realidade, um pico com fator de assimetria 1 ele não tem assimetria. Se esse valor é menor do que 1, ele apresenta fronting. E se ele tem um fator maior do que 1, ele apresenta a cauda. No caso do pico B, ele tem um fator de 1,05. Então, se a gente olhar com bastante detalhe aqui no final dele, dá para perceber que ele começa a apresentar um pouco de cauda. Esse fator de assimetria ele pode ser calculado por fórmulas diferentes. Existe o fator de assimetria propriamente dito, o tailing factor, e a forma de calcular é um pouquinho diferente, mas isso não vem ao caso nessa discussão. O pico C ele tem 1,2. Em muitas aplicações, se aceita que o pico tenha até 1,5 ou 2 de assimetria. Análises farmacêuticas bem restritivas quanto à qualidade, muitas vezes elas toleram que no máximo o pico tenha um fator de assimetria de 1,5. Existem outras aplicações que recomendam que até um fator de assimetria de 2 ele é aceitável. O pico D, por sinal, tem um fator de assimetria de 2. O problema da assimetria é que picos próximos eles começam a não estar completamente separados. E também, dependendo do tipo de integração da área do pico cromatográfico que o sistema possui, ele pode ter mais dificuldade na integração desses picos, principalmente se múltiplos picos estiverem próximos entre si. E aí, no caso do pico E, já é bastante exagerado, um fator de assimetria ali de 4. Ok. Aqui tem uma lista dos principais problemas. Quem tiver interesse em ler tudo de uma vez, dá um pause no vídeo aí e faça a leitura, né? Se eu até quiser colocar numa tela mais cheia para facilitar para vocês. Tá aí para vocês darem um pause e olharem. Em particular, eu vou falar hoje do uso de uma coluna defeituosa, solvente com força inadequada e sobrecarga de amostra. Como eu disse, vou falar hoje, na realidade, eu vou falar nesse vídeo. Daqui a pouco eu vou gravar outros conteúdos tratando dos outros problemas. Então, se quiserem saber sobre os outros pontos, fiquem atentos aos próximos vídeos que serão publicados. Então, uso de uma coluna defeituosa. Se vocês olharem o cromatograma A, ele apresenta aquele formato típico de picos com ombros. Se vocês olharem no quadrinho do B aqui, nós temos um pico assimétrico, um pico simétrico, e aqui embaixo um pico que começa a apresentar um pouco de assimetria frontal, como de fato nós observamos aqui em todos os picos, se olharem com detalhe, no cromatograma C. Todos eles têm uma leve assimetria frontal. Se eu não estiver enganado, inclusive esse dado C foi de uma coluna que eu preparei no laboratório e que ela apresentou um desses problemas que eu vou colocar para vocês. Então, uma coluna ideal, ela tem um frit na entrada, ela tem um filtro que segura o material de empacotamento dentro dessa coluna.
estou dizendo uma coluna feita de materiais particulados. Vocês conhecem colunas diferentes, colunas monolíticas também, mas eu estou falando aqui de colunas das mais tradicionais, que tem um tubo recheado por um material particulado. Então, esquematizei aqui um corte transversal dessa coluna, né? Um corte longitudinal dessa coluna. Aqui nós temos uma representação do frit de entrada. Não é bem assim, na realidade ele tem um sistema de distribuição do solvente, mas o fato é que o solvente ele vai atravessar, idealmente ele vai atravessar o frit como um todo da maneira mais bem distribuída possível e vai entrar em contato com esse material particulado. O que pode acontecer é que o material de empacotamento da coluna ele pode se perder ou ele pode dissolver. E aí ele cria o que é chamado de void, ou caminho preferencial dentro da coluna. Eu fiz aqui um esquema desaparecendo com algumas partículas logo na entrada, mas às vezes isso pode se formar até um caminho mais longo através da coluna. O principal problema, a principal causa para esse tipo de problema é a dissolução de partículas, dependendo do uso inapropriado de solvente. As partículas de sílica comumente usadas na coluna, elas podem dissolver e quebrando e formando esses caminhos preferenciais. Existem formas para se evitar isso, por exemplo, lógico, escolhendo solventes apropriados, partículas, você trabalhar com colunas na faixa de pH e com a composição do tampão apropriada. E antigamente, quando era mais comum ainda esses problemas de dissolução, o uso de colunas guarda também serviam para que a coluna guarda, uma coluna protetora, uma pré-coluna protetora colocada antes da coluna analítica, ela pudesse sofrer a dissolução, saturar a fase móvel com os componentes dessa dissolução e aí, por equilíbrio de solubilidade, evitar que as partículas de dentro da coluna, que costuma ser mais cara, que é mais cara, elas fossem preservadas. Hoje em dia, esse não é o maior problema. Também acontece, em alguns casos em particular, dos frites de entrada terem um tamanho de poro que permite a perda de partículas se a coluna for invertida. E aí também é uma prática que depende da coluna, ela até pode ser recomendada. Há fabricantes que dizem que aquele tipo de coluna não pode fazer isso porque estraga a coluna, que é quando a coluna, por exemplo, começa a apresentar um entupimento, tipo esse aqui do C, que o frit começa a ser obstruído por algum material particulado que veio da amostra ou que veio da fase móvel, que começa a entupir a coluna, que também causa um caminho diferenciado para o solvente que entra na coluna. Uma das tentativas de solução desse problema é a inversão da coluna. Eu não estou dizendo que eu nunca fiz uma inversão de coluna, eu não estou dizendo que isso não resolve, nem sempre resolve e nem sempre é recomendado, mas existem casos sim que isso pode ajudar. Mas, por exemplo, se for um frit que permite as partículas, principalmente colunas com partículas muito pequenas, serem perdidas, aí isso também pode ser um causador desse void. O fato que tanto o caso B quanto o caso C podem causar assimetrias, tanto dependendo do tipo do problema ali, assimetrias muitas vezes do tipo frontal, ou se junto desse entupimento aqui, se gerar sítios secundários de absorção, às vezes uma assimetria do tipo de cauda. Então, eu já citei, na realidade eu estou colocando o slide aqui, mas eu já falei sobre isso, as causas causadas por solubilização ou perda de partículas, ou por obstrução da coluna. E como evitar essas obstruções? Cuidado com a fase móvel e cuidado com a amostra é o principal deles. Então, dependendo do método, é mais apropriada a filtração com filtros adequados, filtros que não deixem contaminação no solvente da amostra, ou então uma boa centrifugação resolve o problema também. Em alguns casos, dependendo da coluna, uma lavagem com solventes diferentes para tentar solubilizar aquilo que está entupindo a coluna, ou até mesmo, dependendo, como eu disse, uma inversão da coluna,
pode ser utilizada. A proteção da coluna é realmente algo que ajuda muito a prolongar a vida útil. Lembrando que colunas têm uma vida útil. Então, quando eu falo de proteção da coluna, nós podemos usar tanto um filtro pré-coluna, quanto também usar uma coluna guarda. Ou, em alguns casos, até mesmo a associação das duas. O filtro protege a coluna guarda protege a coluna analítica. O fato é que, depois de um certo tempo, a coluna guarda estraga, nós jogamos essa coluna fora, colocamos uma nova, e a vida útil da coluna cromatográfica ela é preservada, e a coluna cromatográfica costuma ser mais caro, então o preço de talvez 3 colunas guarda seja o preço de uma coluna cromatográfica. E eu consigo talvez usar 3 colunas guarda antes de estragar a coluna cromatográfica. Então eu prolongo, pelo menos triplico a vida, duplico ou triplico a vida útil da coluna cromatográfica. Quanto tempo dura uma coluna? Me ocorreu aqui de fazer esse comentário. Quanto tempo dura uma coluna cromatográfica? Vai depender muito do tipo de amostra. Se eu pegar uma fase móvel perfeitamente filtrada, simples, sem nenhum problema, uma amostra também muito simples, o padrão altamente puro, sem nenhum material que pode causar entupimento, nenhuma distorção, baixíssimas concentrações. Posso fazer milhares, 5.000, talvez, 10.000 injeções numa coluna, sem problema cromatográfico nenhum ao longo desse tempo. Agora, se eu pegar uma amostra muito mais complexa, um fluido biológico, uma matriz ambiental, enfim, qualquer outra alimentos, e não tiver principalmente um preparo de amostra adequado, pode ser que com 10, 15 injeções, é lógico que isso não é desejado, um método desse não pode ser utilizado, mas se eu pegar uma amostra preparada de maneira inapropriada, com 10, 15 injeções, posso causar um entupimento. Mas, assim, existem muitos casos de amostras complexas de fluidos biológicos que podem ser injetadas que são compatíveis com 2.000, 3.000 injeções numa coluna cromatográfica, desde que elas sejam perfeitamente preparadas. Então, o tempo de vida varia bastante e isso depende tanto da proteção que nós fizermos para a coluna e também para o adequado preparo da amostra. E tem que se lembrar também que qual é o custo-benefício de uma coluna, ela é um consumível. Então, dependendo do tipo de laboratório, que ele já tem uma rotina muito bem definida, uma quantidade grande de amostras, recebendo um valor fixo para análise dessas amostras, a coluna tem que ser considerada um consumível. Se eu sei que a coluna é entre 2.000 e 2.500 análises, em algum momento ali ela vai falhar, e aí eu vou ter que parar minha rotina, vou ter que ir lá e fazer a substituição, talvez seja interessante colocar uma margem de segurança aí e usar a coluna por, sei lá, 1.800, 1.900 injeções, porque eu sei que ela não vai estragar nesse período. Chegou no fim dessas 1.900, a coluna ainda está funcionando? Legal. Essa coluna vai para o lixo, essa coluna vai para uma outra finalidade que seja menos nobre, coloco uma coluna nova e continuo com a produtividade do laboratório. Porque é lógico que o preço dessa coluna é uma fração muito pequena, talvez, da análise que aquele laboratório está vendendo. Então, ele vender a análise com produtividade, às vezes com uma demanda muito grande pelo sistema, é muito mais rentável do que ele ficar prolongando a vida da coluna de 1.900 para 2.200 análises, talvez alguma coisa desse tipo. A fração do custo da coluna não faz a diferença. Então, analisar o custo-benefício também é importante nesse caso. Como eu disse, a gente pode filtrar a amostra, é importante filtrar o solvente, dependendo do tipo de solvente. Existem várias discussões sobre isso, mas não é o caso de eu detalhar agora. Nós podemos usar filtros pré-coluna, então ele não tem material de empacotamento, mas ele segura sujidades, vou chamar assim, que poderiam entupir a coluna cromatográfica, então isso é colocado aqui, vem do injetor. As amostras estão sendo injetadas na fase móvel aqui. Antes da coluna eu coloco um filtro, eles têm formatos diferentes, como esses aqui de cima, e aí depois eu tenho a coluna guarda. Ainda mais a coluna analítica. Ainda mais interessante, muitas vezes, em vez de usar apenas um filtro, usar uma coluna guarda com material de empacotamento,
porque existem partículas que são tão pequenas que elas podem passar pelo filtro e aí elas vão entupir o material particulado de dentro da coluna, principalmente com essas colunas que têm material tem partículas muito pequenas. E aí, nesse caso, uma coluna guarda, sem dúvida, ajuda bastante em prolongar a vida útil da coluna. Um outro ponto, muito comum, por sinal, que causa assimetria de picos, e principalmente, se vocês olharem aqui, afetando os picos menos retidos do cromatograma. Vejam que o pico A e o B não estão perfeitos em comparação aqui no os dois picos do cromatograma A não estão perfeitos em relação aos picos do cromatograma B, mas o pico A ele sofre mais de assimetria, inclusive um pouco de ombro aqui frontal, do que o segundo pico. E isso pode ser causado por uma força inadequada do solvente da amostra. Vocês sabem que a coluna ela tem um material de separação, ela tem uma fase estacionária, na qual os analitos vão interagir e vão ser separados por diferenças de retenção. E a fase móvel em cromatografia líquida, ela modula a interação que esses analitos vão ter com a fase estacionária, permitindo que eles fiquem mais ou menos retidos na coluna. Inclusive, para amostras complexas, nós trabalhamos no modo de gradiente de separação, ou seja, nós começamos a análise com um solvente mais fraco e aumentamos a força de eluição desse solvente ao longo da separação, para conseguir também eluir de maneira separada os picos, os compostos, os analitos mais retidos nessa coluna. O fato é que se eu pegar um solvente que dissolve a amostra, ou extrato da amostra, se passou por um preparo de amostra, de procedimento de extração, e esse solvente ele é muito mais forte do que a fase móvel do início da análise cromatográfica de gradiente ou da composição da fase móvel, se for uma análise isocrática, ou seja, sem modificação da composição do solvente ao longo do tempo, o que pode acontecer é que uma fração dos analitos que não se dissolva completamente na fase móvel no início da coluna cromatográfica, ela possa tender a querer caminhar mais rapidamente pela coluna, porque o solvente dela é mais forte e tem um poder de eluição mais forte. Então, um volume de injeção grande, um solvente inapropriado, que seja mais forte que o da fase móvel, ele pode causar essas assimetrias. E aí, a recomendação geral mais apropriada é que se dissolva a amostra no mesmo solvente da fase móvel que se utiliza, ou no modo isocrático, ou da fase móvel no início do gradiente. Nem sempre isso é possível, existem situações em que a gente acaba fugindo um pouco dessa idealidade, mas se a gente puder, se for o ideal, testa, lógico, se aquela amostra é solúvel naquele solvente e faça a injeção no solvente que inicia a separação cromatográfica. Com isso, principalmente aqueles picos mais retidos, eles vão focalizar no começo da coluna, eles vão ficar bem retidos, e aí conforme vem o gradiente, essa banda ela é comprimida e aí os picos vão ser mantidos de maneira mais estreita. Inclusive é uma estratégia. Se eu quero aumentar a sensibilidade, eu tenho a possibilidade de injetar um volume maior de amostra, eu posso injetar um volume um pouco maior, mas com uma fase móvel fraca e o solvente da amostra fraco, de maneira que os picos sejam focalizados, a banda cromatográfica é comprimida no início da coluna, e aí com o gradiente os picos vão sendo separados de maneira bastante estreita. E se eu não tenho um solvente apropriado, um volume apropriado para a amostra, o contrário pode acontecer, os picos podem ficar alargados e inclusive começar a sofrer essas deformações. E o último ponto, ele é causado quando nós sobrecarregamos o material da coluna cromatográfica ou até a resposta do detector com uma amostra muito carregada em analitos, com uma concentração muito alta dos analitos. Toda coluna ela tem sítios ativos para fazer a separação, ou sítios ou domínios dentro do material de empacotamento ali, que permitem que essa separação ocorra. Se eu carrego mais
moléculas dos analitos que vão ser separados, do que eu tenho capacidade dessa coluna fazer separação, é lógico que uma parte dessas moléculas não vão se comportar, não vão interagir com a fase estacionária, igual a outras que têm a oportunidade de encontrar vamos pensar em sítios ativos, esses sítios ativos disponíveis para interação. Então, isso causa distorções, muitas vezes nesse formato que eu mostro aqui no cromatograma B. Inclusive, alguns estudos de isotermas em cromatografia fazem estudos de sobrecarga e aí os picos cromatográficos começam a apresentar as bandas, né, começam a apresentar esse formato. Quando uma amostra é muito sobrecarregada, a solução é muitas vezes simples, basta fazer uma diluição dessa amostra. E lembrando que colunas diferentes, com tamanhos de partículas diferentes, com poros diferentes, com fases estacionárias diferentes, elas têm uma capacidade que varia. Hoje em dia é muito comum o uso de colunas superficialmente porosas, e essas colunas superficialmente porosas, dependendo da situação, elas sofrem uma sobrecarga mais rápida do que colunas totalmente porosas. Então, elas têm a vantagem de apresentar uma eficiência maior com uma perda de carga, ou seja, uma necessidade de trabalhar com o sistema numa pressão um pouco menor do que colunas com partículas muito pequenas, mas, por outro lado, elas podem também ter uma perda na sobrecarga, no limite para que elas comecem a sofrer uma sobrecarga de amostra. Mas, geralmente, isso pode ser resolvido por meio de uma diluição. E o detector, então aqui só mostrando, inclusive saiu errado isso aqui, a concentração do composto é micromol por litro e acabou cortando aqui. Mostrando que em concentrações muito altas, dois picos diferentes, eles tinham uma eficiência de 3.000 pratos, mas a partir de uma certa concentração, a eficiência desse cromatográfica ela começa a sofrer drasticamente, ou seja, os picos começam a ficar mais alargados e prejudicar a separação. E o detector, ele também pode saturar. Pode ser que a coluna não sature, mas se eu tenho um detector muito sensível, porém com uma faixa dinâmica que não seja tão estreita assim, vamos pegar um exemplo típico, um detector de fluorescência. Ele é muito sensível, mas ele não tem uma faixa dinâmica tão grande e em concentrações mais altas ele começa a sofrer uma saturação. É inerente à técnica da espectrofluorimetria, o processo fotoquímico ali, causar essa saturação do detector. Então, em vez do pico seguir esse formato pontilhado, que seria o formato padrão, o topo dele fica achatado porque o detector deixa de responder às concentrações mais altas dos analitos que estariam presentes seguindo essa linha pontilhada. Então, a resposta, de fato, ela fica um pico baixo, alargado, com topo achatado, e aí isso aqui é um caso típico de saturação do detector. Aí o problema pode não estar na coluna cromatográfica de jeito nenhum, e o problema é simplesmente no sistema de detecção. Mas, de toda forma, ou nós mudamos a sensibilidade do equipamento, há equipamentos que é possível modular um pouco a resposta, a sensibilidade dele, ou então nós podemos fazer a diluição dessa amostra para resolver o problema. Bem, é um resumo, acaba que eu estendo nos detalhes, os vídeos têm ficado um pouquinho mais longos do que o ideal, mas tenham paciência e aproveitem o conteúdo se acharem que pode ser útil para vocês. Então é isso, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo nessa sequência sobre resolução de problemas em cromatografia. Até mais.